Olha aqui, presta atenção. Diziam, estão embriagados, o Espírito de Deus o tomou. E diz a palavra de forma explícita que ele pregava, porque o discurso foi de Pedro, não foi dos outros, foi Pedro que pregou. E está escrito, e eles entendiam cada um na sua língua. Eles são mestres em fazer essas coisas. Ele está afirmando uma coisa falsa, que não existe na Bíblia. Ele está afirmando agora aqui, e eu vou voltar para vocês ouvir de novo. Ele está dizendo que o apóstolo Pedro estava pregando em línguas. Olha que absurdo. E as pessoas estavam entendendo, cada uma, né, na sua língua de origem. E ele está dizendo que está explícito isso na Bíblia. Eu até abri a Bíblia e falei, rapaz, será que eu dei essa gafe tão grande assim, que eu não vi que o apóstolo Pedro estava pregando em língua e todo mundo estava entendendo? Porque aqui, o versículo 14 de 2 de Atos em diante é que está o discurso do apóstolo Pedro. Mesmo assim eu falei, não, eu vou ler o capítulo todo. Presta atenção. Inclusive eu peço que vocês ouçam novamente e me digam se eu estou entendendo errado. Se eu estou entendendo errado, voltei, presta atenção no que ele vai falar. Ele está falando e diz que a Bíblia fala que o apóstolo Pedro estava pregando em línguas e o povo estava entendendo tudo conforme a sua região. Eu não sei se ele estava pregando em línguas, não. Eu acho que ele estava pregando normal e as pessoas de outras regiões estavam entendendo tudo. Ou seja, era uma espécie de dom de língua reverso. Ou seja, eu prego na minha língua e faz o efeito reverso e entra no ouvido das pessoas conforme a língua que ela fala. Eu acredito que é isso que ele está falando. Presta atenção, gente. Pedro está pregando e as pessoas estão, tá vendo ali uma tradução simultânea na cabeça deles e eles estão entendendo. Mas eu queria saber na onde que está escrito isso, porque ele falou que está literal na Bíblia, está ali, está escrito. Fica vendo aqui, ouça. Diziam, estão embriagados, o Espírito de Deus o tomou. E diz a palavra de forma explícita. Olha aqui, diz a palavra de forma explícita. Vou até fazer assim, copiar ele. Se tá de forma explícita, quer dizer que tá escrito, não é? Eu vou entender que tá escrito se tá explícito. E eu li e reli e não vi. O que é que tá de forma explícita? Vamos ouvir. Que ele pregava, porque o discurso foi de Pedro, não foi dos outros, foi Pedro que pregou. E está escrito, e eles entendiam cada um na sua língua. Glória ao Senhor. Tá dizendo que o apóstolo Pedro pregava, ele diz que tá de forma explícita aqui, e cada um estava entendendo conforme sua língua. Bom, essa parte que fala que cada um entendia conforme a sua língua foi na hora que eles estavam falando em língua. Foi nesse momento que eles receberam o Espírito Santo. Isso não aconteceu na hora que Pedro pregou, porque ele está acrescentando. Então vamos lá, vamos voltar aqui no capítulo 2, no versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estavam falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Bom, aqui eles estão falando que o povo que estava juntado quando falava em língua não se refere a ninguém em particular, porque está falando do povo que estava ali falando em língua e todo mundo estava ouvindo. Até aí, bacana, todo mundo sabe que está escrito isso. Mas o Silvano, para fazer uma firula, porque é isso que eles fazem, é por isso que eles não querem que o CCBano estude a Bíblia. Por quê? Imagina nesse culto se tivesse lá uns 50 como nós aqui, já não ia ter glória.
Então, quando o povo é ignorante, ele pode inventar essas coisas, dizer que o apóstolo Pedro estava pregando e cada um estava ouvindo conforme sua língua. Aí vamos aqui no versículo 14, que é o discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhe: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, sejam-vos isso notório, escutai as palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é porque foi dito pelo profeta Joel. Aí ele relata aqui, do versículo 17 ao 21, é o que Joel falou. Então a gente não precisa ler, porque ele está fazendo referência a uma parte da lei. No versículo 22, Pedro volta a falar de si mesmo, dele. Os homens israelitas, escutai essas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos entregaste pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes e crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aí relata aqui uma parte, sobre Davi, do versículo 25, 26, 27 e 28, está falando sobre Davi. Aí volta no versículo 29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós fomos testemunha, de sorte que, exaltando pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vestes e ouviste, porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponhas os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor de Cristo. Eu pergunto para vocês, aonde que está a parte que ele disse que as pessoas ouviam a pregação de Pedro em sua própria língua? Eu li a parte toda que fala do discurso de Pedro. Você está entendendo, CCBano? Como eles inventam as coisas na cara dura. Gente, ele disse que está escrito de forma explícita que Pedro levantou. Ele deixa claro, não era outro, era Pedro. Foi Pedro quem estava pregando. E quando Pedro pregava, as pessoas ouviam cada um na sua própria língua. Eu não sei de onde esse homem tirou isso. Eu não sei de onde ele tirou isso. Por quê? Será que ele tá fazendo as conjecturas dele, como se fosse uma realidade? Porque ele acha, a conjectura é o que você acha. Aí ele acha e aí ele deu na telha de dizer que está explícito na Bíblia e está escrito. Gente, aqui, esses povos que estão aqui, muito provavelmente são hebreus, judeus hebreus, que eles, por ter sido espalhados, nasceram em outras terras. Mas muito provavelmente essas pessoas falavam duas línguas, a língua aramaica ou hebraica, não sei como é que você quer falar isso, hebraica, e a língua aonde ele nasceu. Ouça de novo, eu peço que vocês ouçam comigo e diga se eu estou interpretando errado. Por favor, ouça. Diziam: estão embriagados, o Espírito de Deus o tomou. E diz a palavra de forma explícita. Que ele pregava, porque o discurso foi de Pedro, não foi dos outros, foi Pedro que pregou. E está escrito: e eles entendiam cada um na sua língua. Glória ao Senhor. Ele pregava em um idioma e entendiam em diversos. Ele pregava em um idioma e entendiam em diversos. Você já viu isso? É loucura. É loucura mesmo.
É loucura mesmo. E se isso é loucura, que Deus me faça mais louco, porque eu creio nisso. Aí ele fala o xalaía, xalamaná é xalaía, ele fala no final, ele fala é loucura mesmo porque eu creio nisso. Ele está distorcendo a Bíblia, ele está pregando um engano, uma falsidade, né, que aquilo não está no texto, para poder incitar as pessoas a que elas se sintam mais crentes porque ela fala em língua. Detalhe, ele inventou aí na Bíblia, agora a CCB acabou de inventar, através do senhor Silvano, o dom de língua reverso, que é o dom que eu falo na minha língua e as pessoas entendem na língua dela. Não estou exagerando, tá? Porque é isso o que esse homem acabou de falar. Então esse homem está inventando essas lorotas nessa pregação. E aí ele fala que tem gente que não vai aceitar essa pregação, que é o que a gente vai ouvir agora, né? Já, mais pra frente.